A graça e a paz do nosso Deus seja com todos. Os nossos ouvidos já estiveram mais treinados para distinguir o som aqui da igreja com o som do reggae, né? Fazia tempo que não acontecia essa concorrência aí. Mas quando eu cheguei aqui, era assim. Então parece que eles combinaram também, né? Pra gente se despedir como no mesmo estilo, né? Queridos, mas com um pouquinho de esforço, o reggae tá tão alto que está desconcentrando o nosso som também, né? Com um pouquinho de esforço, nós vamos tornar esse momento aqui compreensível para nós. E eu quero pedir licença aos irmãos para mudar um pouco o estilo do meu sermão, né? Os irmãos estão acostumados com aquele sermão expositivo, normalmente dividido em 3 pontos, né? Depois de uma boa exegese e de uma boa hermenêutica. E nos últimos tempos nós temos também projetado aqui o resumo do sermão. Mas hoje nós não vamos ter o resumo do sermão projetado, e eu também não vou fazer um sermão expositivo. Mas enquanto eu pensava no que falar aqui hoje, eu me lembrei de uma lenda da qual eu li uma certa vez, que na Grécia Antiga havia uma lenda que dizia que o canto mais bonito do cisne é aquele que ele canta por último. Porque, segundo essa lenda, o cisne reserva para o final o seu canto mais melancólico, mais longo e mais importante. Quando ele sabe que vai morrer, ele separa o seu último canto como o mais bonito de todos. E aí, irmãos, depois de centenas de sermões, desde 2012, ou seja, há 13 anos, e depois de tantos sermões, de tantos estudos, tantas reflexões, tantas participações aqui, finalmente chegou a hora do último sermão. Pelo menos como pastor aqui dessa igreja. Eu não sei se vai ser o sermão mais bonito de todos, como é o último canto do cisne, mas quero dizer a vocês que o que eu tenho a falar agora parte das câmaras mais profundas do meu coração. E diferente do que eu fiz inúmeras vezes em pesquisar, estudar, passar ali a semana envolvido no preparo de um sermão, hoje eu não vou fazer nenhuma exposição de um texto, mas eu quero externar com vocês aquilo que está no meu coração. Alguns lembram muito bem. Eu cheguei aqui no dia 12 de fevereiro de 2012.
Naquele dia, irmãos, eu carregava comigo apenas a certeza de que teria uma missão pela frente. Vim trazido pelo pastor Rivaldo, presidente regional, na ocasião. Não conhecia ninguém, mas vim para cumprir uma missão. Naquele dia, eu estava no meio de pessoas desconhecidas. E o que eu sabia dessas pessoas é que elas eram tementes a Deus como eu. Por isso eu também não temi em vir para cá. Mas naturalmente que isso não diminuía a minha expectativa, a expectativa da minha esposa, diante da responsabilidade que nós estávamos assumindo. Lembro que eram dias difíceis para todos. O receio quanto ao futuro, quanto aos próximos dias, pairava de uma forma inevitável no coração de cada um de nós. Afinal de contas, nós não tínhamos muita certeza de como seria dali para frente. Mas, em obediência ao chamado, eu vim com a minha esposa e nossos filhos ainda bem pequenos. E claro, os primeiros dias foram dias de adaptação e dia de conhecendo as pessoas. E o que eu pude constatar logo de imediato é que eu estava rodeados de irmãos com um coração muito generoso. Eu estava rodeado de pessoas que estavam muito dispostas a me ajudar, né, naquela jornada que a gente tinha terminado de começar. Mesmo sendo estranhos uns aos outros, mesmo que não nos conhecêssemos, mas pude sentir um coração inclinado para andar junto comigo. Quando cheguei aqui, encontrei esse templo começado e vi que era de fato um projeto bem ousado. Pela simplicidade dos irmãos, tudo ainda estava muito rústico naqueles dias, né? Ainda havia muita coisa por fazer. Me lembro que a primeira vez que chegamos, não tinha a frente da igreja, era apenas um muro antigo, e nós entrávamos aqui pela lateral. E eu entrei por aqui com a minha família e sentamos bem aqui. E é por isso que durante todos esses 13 anos nós continuamos sentando bem aqui, porque foi onde a gente chegou, onde a gente sentou no primeiro dia que a gente chegou. Mas apesar de tudo, irmãos, eu pude ver também, apesar de toda a simplicidade, que nós tínhamos homens e mulheres fortes e dedicados a essa obra, que estavam prontos para lutar junto comigo pelo progresso dessa obra. E com o tempo nós fomos chegando mais adiante, fomos conquistando coisas que sonhávamos. Aos poucos nós vimos o espaço ao nosso redor se transformando e ficando cada vez mais belo e aconchegante, né? Às vezes na companhia do reggae, às vezes não, mas estávamos aqui, sempre juntos, né? A fidelidade de cada irmão, né? Pessoas simples, mas movidas pela graça de Deus, foi quem fizeram com que toda essa transformação aqui acontecesse. E ao longo desse tempo, irmãos, como foi gratificante ver esse prédio ainda inacabado, mas sendo levantado. Como foi gratificante ver o piso da igreja sendo colocado, o forro, né? A nova iluminação, a fachada sendo terminada até ali do lado. Como tudo isso foi gratificante para nós. Todavia, mais que tudo isso ainda, irmãos, mais importante e mais transformador em nossas vidas
foram os relacionamentos que foram construídos ao longo desses 13 anos de ministério. Durante esse tempo eu pude conviver com muitos irmãos, muitos dos quais nem estão mais aqui entre nós, mas foram irmãos que deixaram sua marca de generosidade, de respeito e de dedicação a esta igreja. Pessoas que jamais poderiam ser recompensadas se não fosse por Deus, que as abençoa de forma perfeita. Ainda no decorrer desse tempo, chegaram outros, e de igual modo abençoaram este lugar de um modo muito especial. Não posso citar nomes porque seria injusto com alguns. Ou seja, irmãos, ninguém passou ou está aqui em vão, porque todos vocês cumprem ou cumpriram um papel muito especial nessa igreja, e cumpriram um papel mais especial ainda na vida da minha família. Como é gratificante, irmãos, terminar essa jornada com irmãos que estiveram conosco aqui desde o primeiro dia, desde aquele dia 12 de fevereiro de 2012, e que até hoje estão conosco. Irmãos que ao longo de todo esse tempo deram provas contundentes da sua fidelidade e do seu apreço a esta igreja e ao nosso ministério aqui. Eu realmente não sei como descrever tamanha gratidão por cada um de vocês. Mas posso dizer com toda certeza que poder abraçar, poder conversar, poder rir, poder partilhar com cada irmão um momento do seu dia, foi a fonte de onde muitas vezes eu pude revigorar as minhas forças. Os momentos de choro, os momentos de desabafo, de a doença, de tristeza que vocês partilharam conosco, nos fizeram crescer muito e nos ensinaram a orar para que Deus nos desse a graça de continuarmos firmes e juntos na jornada da fé. Confesso a vocês que muitas vezes eu fui assolado pelo cansaço e pela dúvida, assim como aconteceu com o profeta Jeremias, como ele confessa lá no capítulo 20, versículo 7 do seu livro. Jeremias capítulo 20, versículo 7, nos diz: persuadiste-me, ó Senhor, e persuadido fiquei. Mais forte foste do que eu e prevaleceste. Sirvo de escárnio todo dia, cada um deles zomba de mim. O versículo 8 diz: porque sempre que falo, tenho de gritar e clamar, violência e destruição, porque a palavra do Senhor se me tornou opróbrio e ludíbrio todo dia. Esse sentimento de cansaço, de fadiga e de decepção, às vezes, que assolou o profeta, também é um sentimento que às vezes assola o pastor, pela nossa própria debilidade, pela nossa própria fraqueza, a nossa própria limitação humana. Mas, irmãos, ver o sorriso de cada um de vocês, toda vez que chegava ao culto, era o que me trazia de volta o ânimo e a força para continuar. As muitas vezes que partilhamos juntos nossas preocupações, nossas lágrimas, me fizeram entender
que essa era uma missão muito importante e que eu deveria estar sempre pronto para andar junto com vocês, que eu deveria estar sempre pronto para zelar por ela, com dedicação e com temor diante de Deus. Quando eu, minha esposa e já por último, nos últimos tempos, nossos filhos, às vezes em que lutamos contra as nossas limitações, sem perceber, vocês foram o sustento que Deus nos deu. Porque quando olhávamos para a alegria, para a disposição e para a consideração que vocês sempre demonstraram por nós, vocês, sem perceber, faziam-nos entender que nós sempre recebemos de vocês muito mais do que merecíamos. Em cada abraço, em cada sorriso que vocês nos ofereceram, sempre vinha também a cura para os nossos medos e para as nossas dúvidas. Em alguns momentos eu me questionei se realmente estava fazendo menos do que deveria, ou se estava fazendo o certo, aquilo que era importante para a igreja. Mas nesses momentos de dúvidas, nesses momentos de medo, nesses momentos de angústia, Deus usou as palavras de vocês, a presença de vocês, para trazer paz ao nosso coração e restabelecer a confiança que nós precisávamos para continuar. Como foi bom, irmãos, ver vocês chegando e se juntando conosco nesse lugar a cada domingo. Como nos edificou e trouxe alento ao nosso coração ter a presença de cada um, do menor ao maior, ao idoso que entrava, que subia a rampa com dificuldade, e a criança que sobe a rampa correndo. De igual modo, como foi agradável e edificante para nós cada visita, cada conversa na cozinha, tomando aquele cafezinho e botando o papo em dia. Como foi gratificante, irmãos, aqueles inúmeros almoços que a gente partilhou junto, caracterizado, por aquele cheirinho da comida caseira. Momentos simples, mas que encheram o nosso coração de contentamento, porque ali nós víamos o cuidado e o carinho de vocês se expressando de forma ativa em nossa vida. Todas as vezes fomos tratados com uma consideração para além daquilo que nós merecíamos. Muitas vezes fomos tratados por alguns como verdadeiros filhos. Muitas vezes vimos nossos filhos sendo tratados como verdadeiros netos de alguns de vocês. Para outros, com uma idade compatível, fomos tratados como irmãos. Nossos filhos eram como os sobrinhos da casa. E já para outros, às vezes agimos como pai, e por último até mesmo como avós, já que a idade está chegando para isso. Contudo, para todos, nós somos irmãos em Cristo. E é isso, queridos, que nos faz tão felizes, porque depois de tantos anos de convivência, o sentimento que nós temos hoje é que somos parte de uma grande família que vai para além da fé. Uma família que agora está presente e vive em nosso coração. Ao longo desses 13 anos, muita coisa mudou. Nossos filhos já tomaram seus próprios caminhos. Podemos dizer que estamos só eu e a esposa, mas tanto eles quanto nós vamos sempre lembrar com a mais profunda gratidão a forma tão especial
com que sempre fomos tratados. De agora em diante, cada um de nós seguiremos nossos próprios caminhos em lugares diferentes, não somente eles, como eu e a Lloyd. Estaremos distantes em certa medida de vocês. Porém, posso dizer que de agora em diante nunca mais seremos estranhos uns aos outros, porque Deus nos uniu em um único corpo chamado Igreja Cristã Evangélica Filoteia. Independente da distância e aonde estivermos, seremos uma família para sempre. Por isso, irmãos, posso dizer que ao longo de todo esse tempo, nós nunca nos arrependemos de estar aqui. Nunca nos arrependemos de ter abdicado da nossa profissão secular para nos dedicar ao ministério exclusivo nesta igreja. Vocês sempre nos deram segurança suficiente para nós sabermos que tínhamos feito a escolha certa. A mesma certeza que preencheu o coração de Paulo e Barnabé lá em Atos 13, 12, quando foram escolhidos pela igreja de Antioquia para a missão que Deus lhes confiou, nós também sentimos quando vocês nos escolheram para pastorear esta igreja. Atos 13, 2 nos diz o seguinte: e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora a Barnabé e Saulo para a obra que eu os tenho chamado. A certeza daqueles dois homens foi a certeza que também preencheu o nosso coração quando nós fomos escolhidos por vocês para pastorear esta igreja. Mas, irmãos, chegou a hora de mudar. E eu sempre disse a todos vocês: não estamos mudando por necessidade, não estamos mudando porque precisamos, não estamos mudando porque fomos constrangidos a mudar. Nós estamos mudando pela dinâmica do ministério. Asseguro a vocês, com a mais profunda convicção do meu coração, não temos razões para sair. E talvez isso gere até um paradoxo, né? Mas por que sair, se não há razões para isso? Queridos, o ministério, ele é vivo e ele é dinâmico. E nós fomos desafiados a encarar uma nova realidade em um lugar diferente, com pessoas diferentes. É assim a vida de quem está no ministério. Quem pastoreia sabe dessas coisas. Quem pastoreia sabe que nem sempre nós saímos porque precisamos. Às vezes saímos porque Deus nos chama para outro lugar e nós vivemos por obediência a Deus. Posso dizer com toda a convicção, estamos saindo da igreja mais confortável, mais amigável, a igreja mais solidária que poderíamos ter. Mas ainda assim estamos saindo, porque entendemos que Deus nos chamou, e Deus sabe as razões para isso. Eu até poderia dizer que vamos sair no momento mais fácil, porque está tudo bem, estamos tranquilos, então podemos sair facilmente. Mas ao contrário disso, irmãos, estamos saindo no momento mais desafiador para as nossas vidas, porque ao aceitar essa mudança, nós sabíamos que o difícil não seria levar as poucas coisas que temos para um lugar diferente, mas ter que deixar de nos encontrar com cada um de vocês, semana após semana,
deixar de partilhar os abraços tão comuns de cada encontro, deixar de partilhar da companhia, da presença, do sorriso, do aconchego, da alegria de estar junto de vocês. Eu sei que nós ainda nos veremos muitas outras vezes, mas agora já não estamos mais na mesma igreja e vamos ter que aprender a lidar com a saudade, com as muitas lembranças e com toda a alegria que vocês nos proporcionaram por todo esse tempo. Certamente Deus há de nos sustentar nesse novo desafio, mas não sem que tenhamos de pagar o preço da distância que vamos ter que aprender a conviver. Contudo, irmãos, estamos partindo sabendo que estamos indo em obediência a Deus. E também na certeza de que Ele enviará a vocês alguém que encherá seus corações de alegria. Assim como cremos que seremos supridos em tudo aquilo que necessitarmos. Por isso, mesmo de longe, nós iremos ficar em paz, na certeza de que o Senhor cuidará de vocês e desta igreja. Quanto a nós, agora me referindo eu e a minha esposa, né? Afinal, como disse, nossos filhos já tomaram seu próprio caminho. E graças a Deus, o caminho da fé. Mas eu e ela seguiremos firmes, na certeza de que fomos chamados por Deus para um lugar onde queremos ser igualmente úteis como fomos aqui. Sei que não estamos indo por merecimento, ao contrário disso, assim como viemos para cá por graça, assim também estamos indo sustentados pela graça de Deus. E agora que estamos partindo, novamente me vem a lembrança do apóstolo Paulo, quando se despediu dos presbíteros de Éfeso, lá no porto de Mileto, em Atos capítulo 20, nos versículos 36 e 37. Naquele dia, o coração de Paulo ardia pela separação que estava acontecendo, mas ele sabia que precisava continuar. Atos 20, 36, que diz: tendo dito estas coisas, ajoelhando-se, orou com todos eles. Então houve grande pranto entre todos, e abraçando afetuosamente a Paulo, o beijavam. Paulo sabia que não os veria mais, porque conhecia o seu destino. Mas nós partimos na firme convicção de que ainda nos veremos e partilharemos muitos momentos juntos. Nós sabíamos, irmãos, que essa mudança iria acontecer, mas confesso a vocês que não imaginei que isso iria bater tão forte em nosso coração. Mas apesar do peso da separação que agora sentimos, nós estamos partindo com a mais profunda gratidão que poderíamos ter. Uma gratidão impossível de ser expressa em palavras. Estamos indo com a plena convicção de que todo esse tempo aqui foi especial e extremamente proveitoso. Como aprendemos, como fomos edificados, como fomos instruídos e como amadurecemos pela presença e pelo ministério que desenvolvemos aqui. Afinal, irmãos, aqui nós criamos amizades verdadeiras. Aqui nós conhecemos amigos mais chegados que irmãos. Aqui nós passamos a fazer parte de famílias que são singulares nesta cidade, neste bairro. Famílias singulares na face da terra. A intimidade e a liberdade com que cuidamos uns dos outros é uma prova contundente do quanto vocês estão enraizados em nossos corações. Digo a vocês, que por onde nós formos, vocês serão sempre a minha melhor inspiração
para contar as melhores histórias, para citar os melhores exemplos, para falar aos outros como é ser um cristão, como é fazer parte de uma igreja. Para nós, irmãos, é maravilhoso terminar essa jornada com vocês, podendo falar com tanta satisfação de quanto cada um de vocês é importante para nós e como nos faz bem ter a amizade de vocês. A companhia agradável, as conversas honestas, os momentos de descontração, as lutas, as preocupações, os perrengues da vida que nós passamos juntos, jamais serão apagados de nossa memória, porque vocês sempre terão um lugar especial em nosso coração. Vocês fizeram por nós muito mais do que foram capazes de perceber, mas nós temos plena consciência disso e não vamos ignorar essa verdade. Sei que várias vezes eu fiquei além da missão que me foi confiada, fiquei aquém da missão que me foi confiada aqui nesta igreja. As minhas limitações e minhas fraquezas me privaram de fazer aquilo que precisava ser feito em alguns momentos. Mas também posso lhes garantir que estou indo com o coração em paz, porque fiz tudo com muito esmero e com muito temor a Deus, pois sempre soube que foi Ele que me trouxe para junto de vocês. No entanto, sou profundamente grato pela paciência para conosco e pela confiança que vocês demonstraram a nós desde o primeiro dia. Com certeza, se vocês tivessem nos tratado de outra forma, eu tenho certeza que não estaríamos mais aqui. Cada um, sem exceção, ao seu modo e ao seu tempo, marcou a nossa vida da melhor forma e de uma forma definitiva. Deus usou cada um de vocês para nos tornar pessoas melhores, para nos refinar, para nos educar, e os usou para nos sustentar espiritualmente nos momentos em que as nossas forças estavam prestes a sucumbir. Por isso eu posso dizer como vocês são bênção em nossa vida. Agora nós partimos com a mente cheia de lembranças maravilhosas, impossíveis de serem descritas aqui. Agora nós partimos com o coração transbordando de gratidão a Deus pela vida de todos vocês e com uma saudade que nos envolve por completo. Por isso, estamos indo em paz, porque sabemos que nunca mais seremos estranhos uns aos outros. Somos irmãos para sempre. E quem sabe, né, irmãos? Um dia a gente volta a estar junto. Se isso acontecer, me ajudem a lembrar. A nossa última exposição ficou em Marcos 9:41, tá? Quem sabe um dia continuaremos em Marcos 9:42. Não deu tempo chegar ao final desse evangelho, né? Porque se for, irmãos, da vontade de Deus, quem sabe estaremos juntos novamente. Quanto ao mais, eu me despeço rogando a vocês, sobre a vida de vocês, as bênçãos que um dia foram invocadas sobre os filhos de Deus, aquela que está lá em Números capítulo 24, versículo 26. Eu quero terminar esse momento convidando vocês para proclamarmos juntos esta bênção. Números capítulo 24, versículo 26. Todos nós, em uma só voz. Números, errei a referência. 6, desculpa, irmãos. Números 6, 26. Leiamos.
O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Continuando. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel, e eu os abençoarei. Amém. Queridos, que o Senhor, na sua graça, cuide de cada um, para a sua glória. Amém.